iniciar aqui mais uma aula de contabilidade. Nessa aula nós vamos tratar de escrituração. Esse é um assunto muito importante para a tua prova, muito mesmo. Ele é muito cobrado, é um assunto extenso, nós temos muitos pontos a serem tratados em escrituração. Nós vamos ver a parte teórica da matéria, aí nós entramos nos registros contábeis e é agora, nessa matéria de escrituração, que você vai aprender o débito e o crédito. Vamos fazer vários registros. Você vai aprender que na escrituração, eventualmente, ocorrem erros de contabilizações, né? Ocorrem erros. E como você corrige esses erros? Tudo isso faz parte desse assunto escrituração. Então, é um assunto bastante extenso e nessa aula nós iniciamos com a parte teórica. Escrituração é cobrado em prova e é muito teórico, então você tem que conhecer a Lei 6404 e você precisa conhecer também a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1330. Os pontos mais importantes dessa resolução já estão no seu material, porque ela é uma resolução um pouco mais extensa, então aquilo que é mais importante eu já separei para você. Vamos lá. Começando aqui, então, a escrituração é uma técnica contábil. Escrituração é a técnica responsável pelo registro das informações contábeis. Sempre que eu vou fazer um registro contábil, eu preciso obrigatoriamente seguir as regras de escrituração. E aí a escrituração, quando você pensa que é o registro, você pensa que é muito simples, né? Ah, então tá, só vou fazer o débito e o crédito. Mas para que você faça esse débito e crédito, você precisa seguir algumas regras determinadas na lei, algumas características que estão descritas na resolução. A escrituração é a técnica responsável por registrar todos os fatos que geram alterações na contabilidade. Então, gerou uma alteração contábil, você registra e para registrar usa todas as técnicas de escrituração. Lembrando que depois que você faz todos esses registros, você organiza essas informações e elabora demonstrações contábeis, ok? E aí nós temos várias demonstrações. E todas as demonstrações, para que elas sejam elaboradas, eu preciso, antes disso, escriturar as informações. Vamos lá então, eu disse para você que nós temos informações importantes na Lei 6404 e na Resolução 1330 do Conselho Federal de Contabilidade. Esse assunto aqui da lei, ele cai em questão de prova de forma literal. Então você precisa estudar a lei porque ela cai de forma seca mesmo na prova, quando a gente fala aqui de escrituração. Eu trouxe aqui a lei para você no quadro porque eu vou grifar os pontos mais importantes e vou te explicar o que ela quer dizer. Porque qual a dificuldade de fazer estudo de lei? Você começa a ler, ela tem uma linguagem muito técnica. Você começa a fazer a leitura, você não entende nada, então fica aquela leitura chata, pesada, um estudo cansativo, né? Porque você lê, parece que não entendeu nada, você só tem que decorar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te explicar os pontos da lei e nós vamos grifar aqui, você vai grifar comigo no teu material aquilo que é mais importante. Então veja aqui, ó, artigo 177 da lei. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e dessa lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos e critérios uniformes no tempo e registrar as mutações segundo o regime de competência. Esses são pontos importantes aqui do artigo 177. O que significa manter a escrituração em registro permanente? Bom, todos os registros que nós fazemos na contabilidade, nós fazemos aí de forma eletrônica, né? Utilizamos um sistema de contabilidade. Antigamente tudo era feito na mão, hoje não. Hoje nós usamos sistema. Esses registros que são feitos em sistemas, eles precisam ser encadernados. Hoje nós também podemos fazer esses livros de forma eletrônica, né? Mas nós encadernamos esses livros, nós precisamos imprimir essas informações, encadernar e manter esses registros arquivados. São registros permanentes que nós consideramos. E esses registros, eles são feitos através de livros. Então, todas as informações que são geradas na contabilidade, ao final do mês, do exercício, elas vão ser impressas pela empresa e vão ser arquivadas, ok? E essa impressão, esse arquivamento, essa organização é feita através de livro de escrituração.
Então você já deve ter ouvido falar de livro diário, livro razão. Se você não ouviu falar, eu vou te explicar nessa aula de escrituração. Livro diário e livro razão são livros utilizados para organizar essas informações contábeis. Cada um desses livros organiza a informação de uma maneira diferente. Tanto o livro diário quanto o livro razão, eles vão manter toda a escrituração da empresa. Tudo que passar pela contabilidade estará registrado no livro diário e no livro razão. A única diferença é que eles organizam de uma maneira diferente. Então, todas as informações serão mantidas em registros permanentes em livros de escrituração. Nós precisamos obedecer, para poder fazer um registro contábil, a Lei 6404, e algumas empresas têm que obedecer leis específicas, porque trabalham com atividades específicas ou porque tem uma legislação fiscal que precisa ser observada no momento do registro de determinados componentes do patrimônio, enfim, ou leis específicas mesmo de acordo com a atividade que desempenha. Então precisa observar tanto a Lei 6404 quanto leis específicas. Precisamos também observar, quando nós fazemos aqui os registros contábeis, os princípios de contabilidade. Princípios de contabilidade são fundamentais. Nós dizemos que eles são aí a base da contabilidade. Eu não tenho como fazer um registro contábil sem observar o que determinam os princípios. Eles são regulados em uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, não é a lei que trata dos princípios, mas ela cita. Veja a importância dos princípios para a contabilidade. A lei cita que eles devem ser observados. E qualquer informação registrada na contabilidade precisa estar de acordo com os princípios. Se qualquer contabilização ferir um princípio contábil, ela não é considerada uma contabilização legítima, correta. Esses princípios, eles vão dizer como a informação deve ser registrada, como uma receita deve ser registrada, em que momento, melhor dizendo, uma receita deve ser registrada ou uma despesa. Ele vai dizer que os patrimônios, o patrimônio da empresa, o patrimônio dos sócios, eles não podem se misturar. Ele traz aí algumas características que serão observadas pela empresa no momento dos registros. Também determina que a empresa deve utilizar métodos e critérios uniformes no tempo. O que significa isso? Significa o seguinte, veículo, a empresa tem um veículo. Esse veículo sofre depreciação. A depreciação é a perda de valor de um bem por uso ou por ação da natureza, do tempo. O bem vai perdendo valor. Você comprou, por exemplo, um veículo zero na concessionária. A hora que você tira esse veículo da concessionária, ele já perde valor. É claro que existe aí nessa questão negociações comerciais, valores comerciais envolvidos, mas contabilmente falando, esse veículo já perde valor porque ele começa a sofrer depreciação. A partir do momento que ele está pronto para o uso, ele deprecia. E aí esse veículo que perde valor e que sofre depreciação precisa ser registrado na contabilidade. A depreciação também precisa ser registrada. Contabilmente falando, nós podemos calcular essa depreciação de algumas formas. Eu tenho alguns métodos de cálculo de constituição dessa depreciação. Vamos supor que a minha empresa utiliza o método da soma dos dígitos para calcular a depreciação. Eu preciso utilizar esse método, então, de uma maneira uniforme. O que significa, então você nunca vai poder usar outro método de depreciação? Não, não é isso, eu posso. Mas o que eu não posso é ficar mudando toda hora sem algum critério estabelecido. Para que essas alterações ocorram, eu preciso ter um critério, eu preciso ter uma base de cálculo, uma base de informações correta. Eu não posso ficar, hoje eu vou calcular a depreciação pelo método linear. Aí amanhã eu falo, não, hoje eu vou fazer pelo método da soma dos dígitos. Eu não posso. Eu tenho que seguir um critério para a minha empresa. Tem que ter um critério para a contabilização. E é isso que ele determina. Então, a empresa deve observar métodos e critérios uniformes no tempo. Mas, se ocorrer um estudo ou uma análise pela empresa e achar melhor mudar um critério de contabilização ou de registro, não pode? Pode. Ela pode mudar. E essa alteração, que vai gerar um impacto na contabilidade, precisa estar descrita em nota explicativa. Isso a lei também cita, tá? Aí ele vem e fala que as mutações patrimoniais devem ser registradas de acordo com o regime de competência.
regime tratado também no assunto escrituração. Regime de competência é a maneira que a empresa, que a contabilidade utiliza para fazer o registro de receita e despesa. Então, quando a empresa vai contabilizar receita e despesa, ela precisa observar o regime de competência. Porque na contabilidade nós temos dois. Nós temos o regime de competência e o regime de caixa. É importante que você saiba desde agora, já entenda, assimila isso, memoriza. O regime aceito pela legislação é o de competência. O regime de caixa não é o regime aceito pela legislação, ok? Bom, parágrafo 1º, o que nós temos de importante? As demonstrações financeiras em que houver modificação de métodos ou critérios de efeitos relevantes deverão ser indicadas em nota. E ela deverá ressaltar esses efeitos. Essa nota que ele fala aqui no parágrafo 1º é a nota explicativa que eu falei para você agora. Então, alterações de método, de registro contábil, eu preciso destacar, eu preciso informar em nota explicativa. E além disso, eu preciso trazer qual o efeito que essa alteração gerou na contabilidade. Parágrafo 2º, o que nós temos de importante? A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nessa lei, as disposições da lei tributária ou de uma legislação especial sobre a atividade que constitui o seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes e determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. Então, a empresa precisa manter em livros de escrituração todos os registros que ocorrem na entidade. E aí nós temos dois livros principais que são os mais cobrados em prova, que é o livro diário e o livro razão. Esses dois livros, eles vão manter aí a escrituração de todos os registros contábeis. Nós temos outros livros que registram, que compõem, que analisam, que controlam componentes específicos de um patrimônio. E temos também alguns livros especiais que estão descritos na própria Lei 6404, no artigo 100. Ela fala de alguns livros especiais que podem ser elaborados. Nós temos livros que devem ser elaborados por alguns tipos societários. Então, sociedades por ações têm livros que devem ser elaborados. E por aí vai. Veja que ele diz aqui que nós precisamos observar a Lei 6404, que vai trazer quais são os livros, e também observamos lei tributária, legislação tributária. Por quê? Porque nós também temos os livros de entrada e de saída de mercadorias, livro de apuração dos impostos. Então, nós precisamos fazer todos os registros contábeis e organizar essas informações em livros de escrituração. Organizar é a maneira que eu trouxe aqui para você conseguir entender por que ele existe. Porque nós fazemos todas as contabilizações e depois nós pegamos essas contabilizações e organizamos em livros, ok? Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, as companhias abertas, e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes. As companhias abertas, que são aquelas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores, elas precisam observar as normas que são expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Além dessa legislação que nós estamos tratando, da Lei 6404, normas emitidas pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, também deverão ser observadas pelas sociedades de capital aberto, pelas companhias abertas. E essas companhias abertas precisam se submeter à auditoria por auditores independentes. Essa auditoria não é a auditoria fiscal da Receita Federal, dos fiscais da Receita, ou dos fiscais do município, do estado, não. Essa aqui é uma auditoria contábil que vai ser feita por auditores independentes, é uma empresa que é contratada pela entidade para fazer a revisão de todas as informações contábeis, porque essas entidades aqui, as companhias abertas, precisam publicar as informações e para que possa publicar, eles se submetem à auditoria. Lembrando que a auditoria também é uma técnica contábil. Nós temos de técnicas contábeis a escrituração, que registra, as demonstrações contábeis,
que expõem as informações e organizam, a análise das demonstrações, que interpreta, e a auditoria, que revisa e observa se tudo foi feito de acordo com a lei. Então, uma técnica contábil que deve ser utilizada obrigatoriamente pelas companhias abertas. Parágrafo 4º. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados. Grife isso aqui pelo seguinte: se a prova chega e te fala que as demonstrações financeiras serão assinadas apenas por contabilistas, é fácil você acreditar que está certo. Porque você vai pensar, quem elabora essas demonstrações não é o contador? Não é o contabilista? Não é a pessoa formada em ciências contábeis aí que precisa fazer esses registros? Para você trabalhar na contabilidade de uma empresa, você tem que ter o teu registro no conselho de classe dos contabilistas. Então você tem que ser um contador. Mas a Lei 6404 determina que essas demonstrações devem ser assinadas pelo contador e pelo administrador da companhia. Então, além de observar, além de manter a assinatura do contador, deve manter também a assinatura do administrador. Parágrafo 5º desse artigo, o que ele diz? Que as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade. Esse parágrafo 5º, ele só quer dizer o seguinte: a contabilidade, no decorrer aí dos últimos anos, ela veio se adaptando à contabilidade internacional. Então, nós estamos nessa etapa de convergência às normas internacionais. E aí o parágrafo 5º vem e determina que as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários devem estar de acordo com as normas internacionais de contabilidade, ok? O parágrafo 6º. Parágrafo 6º vai dizer o seguinte: as companhias fechadas também podem observar o que determinam as normas da CVM. Lembra que nós vimos agora que as companhias abertas precisam observar as normas da Comissão de Valores Mobiliários? Aí, o parágrafo 6º vem e diz: as fechadas podem observar, não existe a obrigatoriedade de observar o que determinam essas normas, mas se quiser seguir o que as normas da CVM determinam, não tem problema. Então, as companhias fechadas podem. Veja que não existe a obrigatoriedade, mas se ela quiser observar, não tem problema, ok? Esse, então, é o artigo da Lei 6404 que trata de escrituração. E agora nós vamos iniciar aqui a Resolução 1330, que também fala de escrituração, e essa resolução também é bastante cobrada em prova. Vejam, a resolução também vai citar, assim como nós vimos na lei, que os princípios de contabilidade devem ser observados. Ela também traz essa informação. Ela vai trazer uma informação interessante. Ela diz que o detalhamento das informações registradas na contabilidade devem estar alinhados às necessidades de informação da empresa. Se essa empresa precisa detalhar essas informações pelo negócio que ela desenvolve, pela atividade que ela desempenha, ela pode detalhar, não tem problema. Mas não existe na lei ou em norma de contabilidade um padrão definido que deve ser observado pela empresa. Não existe em norma de contabilidade um plano de contas que deve ser observado pela empresa. Lembra que eu comentei contigo que o plano de contas ele vai ser elaborado com base nas atividades que essa empresa desenvolve? Então, não existe obrigatoriedade, não existe uma regra, não existe um plano de contas definido. Nós temos, em uma resolução do Conselho, uma sugestão de contas a serem observadas, mas é uma sugestão, não é uma imposição. Então, ele ali sugere algumas contas, até para dar uma luz aí para a empresa quando está elaborando as informações, mas não é obrigatório, ok? E aí, nós temos dois itens nessa resolução que são muito importantes, que é o item 5 e o item 6. Esses dois você precisa conhecer, eles são cobrados em prova de forma teórica e de maneira literal. E não é complexo, mas você tem que memorizar. O item 5, ele diz que a escrituração deve ser executada. Como nós vamos executar essa informação? Tem que ser feito em idioma e moeda corrente nacionais. Então, eu vou fazer os registros contábeis em português e na moeda utilizada aqui no nosso país, em reais.
Aí você pode pensar, ah, tá, mas e se eu compro mercadorias lá nos Estados Unidos, por exemplo? Eu comprei em dólar. E aí, como é que eu vou fazer esse registro? Aí nessa situação você precisa fazer a conversão. Você precisa registrar, contabilizar a atualização cambial dessa informação, seja a moeda que for. Mas o registro deve ser feito em português, ok? Você deve fazer esse registro em forma contábil. O que ele quer dizer quando ele diz ali em forma contábil? Ele está querendo te dizer que para você fazer um registro contábil, você deve fazer respeitando o que a Lei 6404 determina, respeitando as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, respeitando as características da informação contábil que devem ser registradas, observadas aqui na contabilidade do nosso país, leis específicas, certo? Deve ser observada e registrada em ordem cronológica de dia, mês e ano. E aí, essa é uma característica básica do livro diário. As contabilizações devem ser feitas e registradas em ordem cronológica de dia, mês e ano. É uma maneira de organizar, né? E o livro diário tem como característica fundamental essa letrinha C aqui até. Mas os demais livros também. O livro Razão também precisa ser escriturado em ordem cronológica. Porém, essa é uma característica fundamental do diário. Vamos lá, o que significa isso? Significa que a gente tem que fazer o registro contábil em ordem cronológica. Eu não posso, por exemplo, vamos supor que você está aí no mês de agosto. Você não pode, no mês de agosto, começar a fazer contabilizações bagunçadas. Registro uma informação no dia 1º, registro uma informação no dia 15, registro uma informação no dia 10 e colocar essas informações com as datas trocadas. Aqui, ó, para você entender melhor. Eu vou ter lá as contabilizações. Aí o sistema permite que você insira as datas no momento de fazer o registro. Ele não vai puxar automaticamente, você pode inserir. Você não pode demonstrar a tua informação contábil começando pelo dia 1º, aí você vem um registro do dia 15, volta para o dia 7, vai para o dia 20, não pode. Tem que ser feito em ordem cronológica. Então primeiro você vai trazer as contabilizações do dia 1º, depois as contabilizações do dia 7 e por fim as contabilizações do dia 15. Deve estar organizado em ordem cronológica, ok? Você também não pode fazer registro com ausência de espaços em branco. Não pode fazer registro contábil com borrão, com rasura, emenda. Essa letra D está muito relacionada à impressão das contabilizações. Você faz os registros no sistema, ao final do período imprime essas informações, esses registros contábeis e encaderna. Esses registros que você imprimiu, você não pode ficar rabiscando, você não pode rasurar. Do jeito que você imprimiu, ele tem que ficar. Não pode ter rasura. Você não pode chegar lá e ver que você fez um registro contábil e colocou o número errado da nota fiscal. Você falou que adquiriu uma mercadoria através da nota fiscal 300, porque você coloca essas informações na contabilização, para que seja possível identificar o documento que respalda aquela contabilização. Aí você viu que você colocou 300, mas era 310. Você já imprimiu, já está tudo bonitinho, encadernado. Você não pode vir aqui e falar, ah, não era isso, 310, e fazer a caneta assim. Não pode. Aí você vai ter que corrigir essa informação contabilmente. Você não pode rasurar o teu livro, ok? E você vai fazer essa contabilização com base em documentos de origem interna ou externa. Todas as contabilizações efetuadas precisam ser feitas com base em documento. Por quê? Porque você tem que comprovar que aquela movimentação aconteceu para que você possa registrar. Então você pagou uma duplicata, você tem que ter lá o pagamento dessa duplicata, você fez um depósito, o comprovante, você fez a aquisição de uma mercadoria, a nota fiscal, você fez a contratação de um empréstimo, o contrato. Para cada registro contábil é preciso que exista aí um documento comprovando que ele realmente ocorreu. E aí pode ser um documento externo, como esses que eu citei, ou interno. Como assim? Por exemplo, você tem lá uma mercadoria registrada em uma unidade de uma empresa, você tem várias filiais. Aí você tem a mercadoria na filial 1.
A filial 2 precisa dessa mercadoria, você vai mandar para lá, você vai transferir, você vai tirar do teu patrimônio. Nessa situação, você não está fazendo uma venda ou qualquer coisa que traga a existência de um documento externo. Aí o que você vai fazer? Vai fazer um e-mail informando a transferência dessa mercadoria e esse e-mail, por exemplo, que é um documento interno, vai ser utilizado para respaldar essa contabilização, ok? Esse item 5 é muito importante, cai bastante, assim como o item 6. Veja aqui, ó. O que o item 6 vai te dizer? Que a escrituração deve conter, no mínimo, informações mínimas que devem constar na contabilização. A data do registro, que é a data em que o fato ocorreu, e aí você tem que lembrar que essas datas que serão registradas devem estar organizadas em ordem cronológica. Você tem que trazer a conta devedora e a conta credora, lembrando que toda a movimentação que ocorre na contabilidade é feita através de débitos e créditos. E você vai trazer um histórico que represente a essência econômica da transação. Por quê? Porque esse histórico vai dizer exatamente o que aconteceu. Lembra aqui nesse exemplo, ó, que eu falei que ocorreu aquisição de mercadoria através da nota fiscal tal? Esse é o histórico. O histórico conta uma historinha que vai auxiliar a pessoa a conseguir entender o que ocorreu naquela transação e que gerou a contabilização. Nós temos ainda de características que devem ser observadas no registro a letra E e a letra F. Veja ali comigo. A letra E que determina o valor do registro contábil, porque não tem como você registrar uma contabilização sem informar o valor dessa contabilização. E a letra F, que ela determina que é a informação que permite identificar todos os registros que integram um lançamento. Ou seja, eu vou trazer aí um lançamento completo, o débito e o crédito. O lançamento completo que gerou aquela modificação no patrimônio. Se for um débito e vários créditos, tudo bem. Se forem vários débitos e um crédito, também não tem problema. Só que essas contabilizações devem estar aí todas juntas, tá? Para que seja possível identificar a movimentação completa, ok? Vamos aqui resolver então uma questão para fixar esse conteúdo, para ver como é cobrado em prova. Acompanha comigo a leitura. Assinale abaixo a opção que contém a afirmativa incorreta, grifa ali incorreta, para você não se confundir na hora da prova. Em relação à escrituração, a Lei 6404 e alterações pertinentes determinam que... Então essa é uma questão literal, você tem que conhecer a lei para resolver. Veja ali letra A. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes. Não, essa alternativa está correta, nós vimos aí durante a aula que a empresa, a entidade, deve manter essa escrituração em registro permanente. Letra B. Os registros devem observar métodos ou critérios uniformes no tempo. Também está certo, isso está descrito na Lei 6404. Letra C. As mutações patrimoniais devem ser registradas de acordo com o regime de competência. Está certo, também no corpo do artigo 177 ele traz essa informação. Letra D. A escrituração contábil deve ser registrada em idioma, em moeda corrente nacional, em forma contábil, em ordem cronológica de dia, mês e ano. Correto também, essa informação deve constar aí nos registros contábeis. E letra E. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores, por contabilistas legalmente habilitados e pelos proprietários da companhia. Está errado. Nós vimos que as informações contábeis devem ser assinadas pelos administradores e por contabilista legalmente habilitado. Proprietário da companhia não precisa assinar, né? Não está descrito na lei aí a obrigatoriedade, ok? Encerramos essa aula por aqui, uma aula bastante teórica, mas importante. Faça de novo a leitura aí desses artigos da lei, leia esses pontos da resolução, é bastante importante e é cobrado em prova. Questão teórica de contabilidade, eu sempre digo, não dá para perder, você tem que acertar, ok? Porque é por estudo, né? Então, bons estudos aí para você e até a próxima aula.